O confronto entre Bardock e Frieza foi uma das lutas mais desiguais e trágicas na história de Dragon Ball. Um único Saiyajin em condições deploráveis enfrentando um exército com o líder deles destruindo o planeta facilmente no final. Frieza tinha um poder de 530 mil no momento, algo que atualmente não seria grande coisa, mas que na época era maior do que qualquer Saiyajin. E isso me fez pensar. Se Bardock tivesse se transformado em Super Saiyajin naquele momento, conseguiria vencer Frieza? Olá a todos, Comando Ômega aqui e hoje vou analisar esse tema sugerido pelo usuário Sr. Giga. Prontos ou não, lá vou eu. Para começar a analisar esse hipotético cenário de um Bardock Super Saiyajin contra Frieza, devemos antes nos perguntar, ele sequer é possível? Um Saiyajin como Bardock conseguiria se transformar? Para isso devemos buscar nas fontes oficiais. Analisando a primeira vez em que vimos a transformação na luta em Namek, podemos perceber que as condições presentes eram de extrema raiva e frustração em Goku. Na saga Cell, o mesmo pode ser percebido pelas falas de Vegeta. No entanto, isso nos leva para outro questionamento. Se apenas raiva fosse necessária, por que Goku não se transformou na primeira morte de Kuririn? Por que Vegeta não se transformou ao ser ver superado na Terra? Apesar do motivo fora da obra seja simplesmente da forma não ter sido pensada na época, dentro da obra parece algo mais simples, como nenhum deles ter tido o poder mínimo necessário. E por incrível que pareça, essa hipótese acaba encaixando com as respostas do Akira em uma entrevista dada na época de 2018. Nessa entrevista, ele conta sobre o conceito das células S e sobre um certo nível de poder necessário para a transformação de Super Saiyajin. Isso é bom porque nos esclarece mais um requisito, mas agora precisamos saber qual era esse poder mínimo. Nunca foi dito de forma cravada o nível de poder necessário para a transformação. Vegeta com seus 18 mil era o Saiyajin mais poderoso que tínhamos visto em condições normais e mesmo assim não conseguiu se transformar após extrema frustração e raiva em sua luta na Terra. Por outro lado, no especial do Trunks do futuro no manga, o Super Saiyajin mais fraco que vimos era o próprio Trunks adolescente que estava treinando com o Gohan do futuro. O mesmo Gohan do futuro não havia superado o Goku que voltou de Adrata e possivelmente não havia sequer superado o Goku Super Saiyajin de Namek, mas isso é assunto para outro vídeo. A questão é que esse Trunks adolescente dificilmente era tão forte quanto o Goku que lutou contra Frieza, o que nos dá uma margem para teorizar dentro do manga. A questão é que essa margem ainda é relativamente grande e precisamos de mais pistas para achar uma conclusão satisfatória. Voltando para a saga Namek e analisando diversas passagens, podemos encontrar não só o próprio Goku se sentindo diferente, como outros personagens acreditando que o Goku que chegou em Namek com seus 90 mil de poder era uma encarnação de Super Saiyajin, apesar de não apresentar todas as características. Apesar de achar discutível a conclusão de que o Goku com seus 90 mil tenha poder o suficiente para virar Super Saiyajin, ainda assim é melhor do que nada, além de que não vai afetar muito a conclusão do tema. A Toei está aí fugindo dessa regra faz tempo. A conclusão dessa primeira parte do vídeo é que dentro do cânon do manga, Bardock não teria condições para se transformar em Super Saiyajin. Mas como esse vídeo é analisando um cenário hipotético, vou analisar o que aconteceria mesmo assim. Indo para a nossa segunda parte do vídeo, qual era o poder base do Bardock? Para evitar discussões sobre versões, vou analisar ambas as versões do Bardock da Toei e o do manga. O Bardock da Toei podemos saber o nível exato no especial de TV, onde é dito que ele tem um nível de poder de cerca de 10 mil. Com o Bardock do manga, as coisas ficam mais complicadas de se analisar. Por entrevistas sabemos que ele era um guerreiro forte de classe baixa, mas que não chegava a ser considerado um guerreiro de classe superior. Em contrapartida, Raditz e Nappa foram ditos ambos serem guerreiros da mesma classe superior. Logo a conclusão seria de que o Bardock do manga seria no máximo um pouco abaixo do Raditz. Apesar de ser uma informação questionável, não chega exatamente a ir contra o manga. O problema é que em Dragon Ball Super temos o flashback onde Bardock luta contra um jovem Gaz e acaba superando seus limites para vencer o Azulado. Descobrir o poder exato do Bardock após esse power-up é um desafio, mas procurando em algumas entrevistas com Toyotaro é dito que Gaz antes do pedido superava Nappa, as forças de Nil e estava quase no nível dos gêmeos Abo e Kado. Nessa entrevista, Granola também é citado nessa comparação, e como Gaz se mostrou superior ao Granola, podemos concluir que Gaz era comparável a Abo e Kado, Granola superava Ginyu e que possivelmente Gaz jovem provavelmente rondava o nível do Nappa. Não é lá a melhor prova para cravar o nível dele, mas deem um desconto ao Ômega. Estou dando um tiro no escuro aqui. Com o nível do Gaz mais ou menos especificado, podemos teorizar um pouco o nível do Bardock após o power-up, que pessoalmente eu considero estar na casa dos 10 mil. Não é algo que eu tenha muitas provas, mas por questões de conveniência com ambas as versões do Bardock eu prefiro considerar assim, embora entenda quem vá contra-argumentar comigo nessa parte do vídeo. Indo para a terceira parte do vídeo, podemos finalmente ir para o cenário proposto.
Presumindo que Bardock, ao ver que seria morto e por questões de roteiro se transforma em Super Saiyajin, podemos perguntar: Bardock Super Saiyajin derrotaria Freeza? A resposta é um rotundo não. Nos guiando pelo poder base do Bardock, ele ficaria com no máximo um nível de poder de 500.000, algo próximo porém inferior aos 530.000 de Freeza, sem contar que em ambas as versões Bardock já estava desgastado, o que afetaria seu poder base ao se transformar. O máximo que isso poderia mudar na história seria Bardock contra-atacar a supernova de Freeza e no máximo ganhar tempo em uma luta para que outros Saiyajins fujam até eventualmente perder, seja por ser mais fraco que o Freeza em sua primeira forma, ou pelo Imperador simplesmente poder se transformar em outras formas para garantir a vitória mais rápido. Mesmo se extrapolarmos a situação com o hipotético Bardock Super Saiyajin 2 ou 3, Freeza acabaria vencendo se ele se transformasse. As formas divinas como o Super Saiyajin Deus e a forma azul estão fora de cogitação por não haver nenhum elemento divino em Bardock e nenhum aliado para que ele faça o ritual. A conclusão do tema é que Bardock não tinha nenhuma chance de sair daquele cenário vivo, o Super Saiyajin não o salvaria. E a famosa lenda do lendário Super Saiyajin que outrora preocupou Freeza se mostraria nada mais do que um pequeno incômodo no dia dele. Todos os links das fontes estão na descrição. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de pedir o seu like e compartilhamento para incentivar o projeto do canal e sugestões de outros temas no campo de comentários. O Omega se despede.